como o ministro Moraes tem tratado o Daniel Silveira, o Clezão não foi suficiente para ele. Eu sou André Marcília, advogado, especialista em liberdade de expressão e professor de Direito Constitucional. Veja só, a gente está acompanhando esses dias a defesa do Daniel Silveira, reiteradamente dizer que ele está com problemas, ele tem tido febres são sinais claros, evidentes de infecção, e ele precisa de tratamento. A defesa tem pedido que ele seja levado a um hospital e etc. E o ministro Moraes, depois de muita insistência, depois de influenciadores tratarem do assunto, eu mesmo nas minhas redes sociais falei disso, depois da imprensa insistir, veio uma decisão do ministro Moraes dando 48 horas para o presídio se manifestar e depois ainda mais 5 dias para a PGR tratar do assunto. Pô, sério mesmo? 5 dias mais 48 horas, isso dá praticamente uma semana. É nesse lugar que nós estamos tratando o Daniel Silveira, é nesse lugar, dessa maneira que o ministro Moraes entende que se faça justiça, é assim que ele acredita que os presos, os réus devem ser tratados. Veja o Clezão, quando ele morreu sob tutela do Estado, vamos dizer, porque as pessoas que estão presas estão sempre sob tutela do Estado, ele morreu pedindo ajuda. Ele morreu ao pedir ajuda e ser ignorado. Ele morreu justamente porque essa ajuda a ele foi negada em tempo suficiente para que ele pudesse estar vivo. Aliás, a própria investigação sobre o caso dele foi depois posta em sigilo e ainda permanece sob penumbra. Então, o que a gente aprendeu com isso? O que o nosso judiciário, o que o STF, o que os ministros aprenderam com isso? Aprenderam a querer fazer de novo? Não é possível. É obviamente uma total negligência das autoridades, uma total negligência dos juízes pegarem um caso, depois do Clezão ter morrido sob tutela, sob custódia do Estado, né? Debaixo dos olhos e da guarda e do guarda-chuva dos nossos juízes. Depois de tudo isso, o Daniel Silveira, claramente com problemas, aí vem uma ordem do ministro dando uma semana para as pessoas se manifestarem, uma semana. Quer dizer, quando tem que suspender algum perfil, quando tem que censurar alguém, a ordem é imediatamente censure. Vem do ministro Moraes, imediatamente retirem do ar. Imediatamente a plataforma tem que retirar. Quando alguma autoridade faz alguma coisa que o ministro Moraes não gosta, e então em 48 horas que se manifeste a esse respeito, em 48 horas diga o que aconteceu. E aí na hora que alguém tem um problema de saúde sério, repito, depois de termos tido o caso do Clezão, o ministro Moraes pede 48 horas para o presídio falar, ainda depois disso mais 5 dias para a PGR se manifestar. O que tanto precisa pensar o Gonê a respeito de uma pessoa que está com febre, com risco de infecção, ser tratada no hospital? O que tem que pensar? Qual é a grande reflexão jurídica que se exige de um ser humano, além de humanidade e outra, hein? O que a PGR tem de capacidade de, durante esses 5 dias, refletir se o PGR não é médico, se os laudos estão lá expostos pela própria defesa? É só ler, confiar. Mas me parece que nós estamos diante, tanto no caso do Clezão como nesse, diante de desumanidades jurídicas. Desumanidades jurídicas não são justiça. Justiça não se faz vingando-se. E vingança é algo que não combina com o juiz. Infelizmente, parece que o Daniel Silveira, o Felipe Martins, o Alan dos Santos e alguns outros réus investigados e presos, preferidos do nosso judiciário, sobretudo o ministro Moraes, tem sempre um tratamento VIP às avessas, né? Tem sempre um tratamento VIP para aquilo que é errado, para aquilo que é ruim, para aquilo que é desumano, para aquilo que é antijurídico, para aquilo que é ilegal, que é ilícito, que é autoritário, que é censório e que é inconstitucional. Infelizmente, essa é a nossa mais alta corte. Imagina só o tipo de jurisprudência que nós estamos criando de cima para baixo para os próximos anos nesse país.
Espero que o Daniel Silveira, que está preso por falar, não importa se você gostou ou não do que ele falou, mas por falar, e preso inclusive com a anuência dos seus colegas de parlamento que permitiram que isso ocorresse, votaram permitindo que o STF fizesse o que fez com ele. Espero que o Daniel Silveira tenha mais sorte do que o Clezão. É isso, se você gostou dessa análise, se você gosta desse canal, curta, compartilha, conta para os amigos, conta para os inimigos também, que os inimigos possam vir aqui e aprender um pouco. E esteja por aqui, que sempre estou fazendo análises jurídicas, dando a minha visão sobre o que acontece no judiciário desse país e, sobretudo, sobre o que não deveria acontecer. É isso, um abraço.